Rádio e TV FASP RJ, transmitindo via internet. Gestão Dr. Álvaro Barbosa. Olá, bem-vindo a mais um programa de rádio e TV web da FASP RJ. Nossa entrevistada de hoje é a professora e servidora pública, né? Gessilda. Tudo bem, Gessilda? Tudo ótimo, prazer estar aqui com você mais uma vez. É sempre bom estar aqui com vocês, conversando um pouquinho, trocando experiências, enfim, é uma experiência sempre muito agradável. Então, o prazer é nosso e você sabe que as nossas portas estão sempre abertas, né? Então já quero aqui propor uma pauta para a gente fazer uma discussão em cima de epistemologias étnicas, que eu acho que é bem interessante, e a gente discutir alguns aspectos relacionados aos discursos racializados, que eu acho que é um tema bem legal, que eu acho que de repente os nossos ouvintes e as pessoas que estão nos vendo podem curtir. Isso, nós vamos falar na próxima entrevista? Pode ser. Pode ser na próxima, mas podemos falar nessa também, né? A gente pode dar uma pincelada. Porque se fala muito em racismo, né? Que as pessoas hoje já estão mais amparadas, né? Mas o que você vê aí é uma batalha de gente criticando, de racismo mesmo, né? Até com os próprios atores, né? Tem atrizes que são criticadas também, que já foram pela cor, né? Como é que você vê isso? Essa é uma questão bem interessante, né? Porque o Brasil é um país que vive radicalmente o mito da democracia racial. Ou seja, a gente fala que o nosso país é um país não racista, que o nosso país é um país onde todos têm muitas oportunidades, etc. e tal. Mas o que a gente percebe, na verdade, é a ausência do preenchimento de espaços por pessoas, né, que vão escurecer um pouco a tela, vão tirar um pouco aquela hegemonia oriunda da raça branca nos espaços, né? Então, essa questão do racismo no Brasil, eu acho que é mais complexa do que se a gente vivesse num país como foi a África do Sul, como foi os Estados Unidos, enfim. Porque justamente como a gente não tem isso posto claramente, é até difícil tratar do assunto. É complexo tratar do assunto. Por exemplo, eu sou professora de duas instituições de ensino privadas, né? Uma instituição que, obviamente, o perfil dos alunos, né, é mais classe AB, outra instituição, o perfil dos alunos é mais classe CD. E é nítido, né, a diferença da cor da minha classe de aula. É nítido isso. Mesmo com alguns sistemas de incentivo ao ensino superior pago, né, o governo tem adotado umas medidas importantes nesse sentido, há que se ressaltar que sejam importantes, mas ainda assim, a cara da sala de aula, né, a coloração da sala de aula, ainda é bastante evidente nas duas instituições pro tipo de curso que eu dou aula. Eu sou professora da área de finanças, então ele já tem um determinado perfil de alunos. E nas duas instituições isso é muito óbvio, muito evidente. Então a gente discutir essas questões, eu acho que a gente tem que ter cuidado, a gente tem que trabalhar isso de uma maneira consciente, mas a gente não pode deixar de tratar o assunto. No discurso do Oscar, por exemplo, desse ano, com todas as minhas restrições ao Chris Rock, eu acho que ele abusou do deboche, mas eu tenho uma frase que ele falou muito correta. A questão não é se eu vou fazer piquete, se eu vou fazer, abre aspas, fecha aspas, greve, eu não vou à festa do Oscar, porque não tem negros indicados. A questão é, por que é que eu não tenho bons filmes, com boa produção, com muito dinheiro envolvido, com protagonistas negros, em larga escala? Essa é a pergunta, né? E quando ele fala isso, essa é a mesma pergunta que a gente tem que fazer. Esses sistemas de financiamento oferecidos pelo setor público são importantes, são muito importantes,
Políticas afirmativas, como cotas, por exemplo, são políticas extremamente importantes, mas a pergunta que não quer calar é quais são os resultados dessas ações. É óbvio que as ações precisam existir, é óbvio. Mas queremos ver o resultado. Mas queremos ver o resultado, ou seja, essa coloração precisa mudar, essa penetração de outras, né, raças, ou a penetração da raça negra, ela precisa acontecer. Porque não adianta, por exemplo, eu oferecer sistemas de financiamento para o ensino superior se quando eu vou para, por exemplo, os cargos de alto escalão no setor público, eu ainda não tenho essas pessoas ali. Então essas pessoas não estão ali porque eu ofereço, abre aspas, fecha aspas, e algumas pessoas podem até querer me trustar quando eu falar o que eu vou dizer agora. Mas é porque eu ofereço quase que uma esmola, né? Então assim, eu ofereço algumas políticas, ofereço algumas ações que podem trazer alterações de perspectiva étnico-social, sim, mas, por outro lado, os efeitos étnico-econômicos, se é que eu posso usar essa expressão, mas os efeitos disso sobre a renda, os efeitos disso sobre a ocupação de espaços de relevância, já se passaram, sei lá, 20 anos. Agora a gente está começando a ver de forma muito incipiente isso. Então, existem algumas questões que a gente precisa realmente repensar. Eu, como professora, eu faço questão que os meus alunos, eu falo para eles, né, da minha origem, de onde eu vim, a origem dos meus pais, né, meu pai foi nascido e criado dentro de uma comunidade famosa aqui no Rio. Eu falo para eles tudo isso, né, que ele estudava de lamparina, porque ele não queria ter o mesmo fim que 99% dos amigos dele tiveram, que era a morte prematura na juventude. E ele, por uma iniciativa dele, um esforço dele, a despeito de todas as contrações que existiam, porque não existia na época dele nenhuma ação de incentivo, conseguiu, né, ocupar um cargo mediano no serviço público, fez concurso, ocupou um cargo de nível médio. Com isso, ele conseguiu oferecer condições para que eu e a minha irmã, na época, estudássemos e que a gente pudesse também sair daquela condição anterior para uma condição, né, equivalente a dele ou até um pouquinho melhor. Mas eu falo para eles, olha, você precisa acreditar que isso é possível, né? Esses espaços precisam ser, enfim, conquistados. E eu faço questão de dizer para eles que isso é possível, né? Sempre é possível, né? E tem que batalhar, né? Você tem que acreditar e correr atrás, né? Sim, também. E ter espaço também para isso. Porque assim, não adianta também eu batalhar e fecharem as portas, né? Não ter esse espaço. Isso. Eu acho que é importante, quando a gente vai, por exemplo, para as ações afirmativas, é importante que a gente tenha essas questões muito bem delimitadas, né? E os espaços muito bem oferecidos, porque senão fica um conta carochinha. Senão viram uma história que as pessoas ficam assim, peraí, mas eu não tenho, as minhas reais perspectivas são quais, né? Essa outra instituição de ensino, por exemplo, que eu dou aula, ela tem uma ação que eu acho super interessante, né? O reitor, ele é um homem de visão, um homem sério e tem algumas ações que a instituição toma para além daquilo que, né, esses sistemas de financiamento oferecem, que é justamente oferecer cursos de formação para além da graduação para esses alunos. Ou seja, a gente tem um projeto lá, que eu não vou dizer o nome para não, né, promover a instituição, acho que não é o caso, mas a gente tem um projeto que trabalha português, matemática, parte de informática, ou seja, gratuitamente. O aluno se o aluno não tem nenhum adicional, ele tem lá a mensalidade que é inerente ao curso dele, ponto. E para além dessa mensalidade, se ele quiser, porque, ou seja, se ele não quiser, ele não vai pagar nada mais, se ele quiser, ele também não vai pagar nada mais, se ele não quiser, ele também não paga menos. Para além dessas atividades que são inerentes ao curso de graduação, a instituição oferece várias atividades de formação, porque às vezes esse aluno chega à graduação
por incrível que pareça, eu tenho vários alunos, que ele é o primeiro aluno a chegar no curso superior com 30, 35 anos de idade. É o primeiro da família dele, imensa, sei lá, de 20, 30, 40 pessoas, a chegar à universidade. E às vezes vem com deficiências enormes, a base, de né? base, de base, de matemática, é preço com 2 S, essas desgraças. E a instituição, peraí, não, já que ele teve acesso, já que a gente está, ele teve acesso ao financiamento para ele poder participar desse seleto grupo de pessoas que tem o nível superior. Vamos fazer com que ele tenha isso com qualidade. Então ela oferece uma série de cursos para justamente contribuir com essa formação de base dele que ficou vulnerável. O que permite a esse estudante que queira participar do projeto a possibilidade real de estar disputando espaços mais consistentes dentro do mercado de trabalho que ele decidiu atuar. E a mudança começa por aí também, né? O próprio interesse da pessoa em mudar, né? Mudar sempre para melhor, né? Não, com certeza. Também tem que partir também da pessoa, né? Claro, é uma via dupla. É uma via. Agora, você falou desses projetos que o governo oferece, né? O ProUni, qual a sua percepção do ProUni? Como ele afeta a vida dos estudantes, né? Oriundos da classe C e D? É um projeto importante. Enfim, a gente teve, eu não vou aqui entrar no mérito das questões que todo mundo tomou ciência pela mídia, tem projeto, não tem projeto, tem financiamento, não tem financiamento. Mas o que eu percebo, já dando aula há alguns anos, é que é de fato um projeto importante para garantir o acesso a pessoas que não teriam, às vezes, condição de participar, às vezes, de uma universidade pública, e às vezes não é nem por falta de condição técnica, assim. Não, às vezes não é isso, às vezes ou eu paro um ano e me preparo para fazer um vestibular para uma instituição pública, ou eu como, ou eu pago a conta. Né? Então, também tem essa questão. Tem essas questões. Então, às vezes, não é só uma questão do tipo, porque eu fiz universidade pública nas minhas 2 graduações, fiz toda a minha parte de pós-graduação em instituições ou públicas ou subsidiadas. Você também estudou em escola pública? Estudei. A sua base foi? Estudei. Tudo bem que, vamos combinar, eu sempre estudei em escola de referência, né? Então, estudei em Brasília em algumas escolas lá de referência, estudei em São Paulo em escola pública de referência, escola vinculada, por exemplo, ao Unicamp, que é uma universidade de referência no país. Fiz a minha graduação em 2 universidades públicas no Rio, fiz as minhas, a minha área de pós-graduação, especialização, mestrado, doutorado, enfim, ou em instituições públicas ou em instituições privadas subsidiadas pelo governo. Então, eu, como estudante, não pagava nada. E tive essa oportunidade. Mas o que a gente percebe é que o projeto é importante, ele, de fato, contribui para que as pessoas possam chegar, especialmente para o ensino noturno, onde ela trabalha, porque alguém tem que pagar a conta, alguém tem que botar o dinheiro na mesa, e ela trabalha, estuda à noite, é uma oportunidade que tem, e às vezes esse recurso, às vezes não, a grande maioria das vezes esse recurso contribui para que ela possa, de fato, fazer uma instituição privada. O que eu observo é que a importância, sim, dessas instituições que acolhem esse tipo de aluno, independente se ela é uma instituição que atende um determinado perfil de pessoas de uma determinada classe social ou não, de fato ela ter um projeto pedagógico forte, que seja capaz de abarcar esse grupo de pessoas que chegam, às vezes, com alguma deficiência. Isso é que é importante. Então, assim, como uma dessas instituições que eu trabalho, que eles têm um projeto pedagógico forte em cima disso, para justamente... É uma instituição que tem crescido muito, enfim, as notas, as avaliações têm sido bastante
tem se melhorado bastante, né, as pontuações dela nos organismos públicos de avaliação, mas isso não é só um esforço de uma nota de um ENAD, mas de um projeto pedagógico, onde a preocupação não é só bater a meta de a quantidade de alunos, mas a preocupação também é contribuir para a formação social desse aluno que chega, às vezes, com algum tipo de deficiência. Agora, por falar em deficiência, você falou aqui que muitos, maioria, né, muitos, não sei, não sabem, são deficientes mesmo na escrita, né, não sabem escrever, isso vem lá da base. Sim. Não seria mais interessante o governo, né, melhorar o ensino de base, né, reforçar esse ensino, do que chegar lá na frente e oferecer cotas? Então, são duas questões diferentes. Mas raciocinando, não seria? Então, vamos lá. São duas questões diferentes. A primeira questão, com relação à melhoria do ensino de base, isso é óbvio, isso não tem discussão. Não precisa nem discutir, né? Isso não tem... Né, não precisaria nem estar aqui falando sobre isso. Não precisaríamos. É óbvio que essa é uma questão muito importante, né, da melhoria do ensino de base, né, desde creche, ensino fundamental, segundo grau, você ter, né, toda uma melhoria da qualidade do ensino. Mas isso mexeria com tantas coisas. Agora, vamos lá. A questão de cotas, elas têm um fundo, né, uma base, o que motiva é o aspecto reparador, né? Então, note, a questão de cota, ela não é e nem deve ser, pelo menos no meu entendimento, algo de natureza permanente. Mas, em algum momento, há que se reconhecer a necessidade de ações reparadoras, né? Em função de 500 anos de descaso. Então, note que cota é uma coisa, melhoria da qualidade das ações públicas é outra. Concordo, sim, que as ações, por exemplo, relacionadas à cota, elas precisam estar claramente associadas a ações de natureza de melhoria da qualidade do serviço prestado na base, independente de onde for, e as questões de oportunidade. Também concordo. Concordo que as questões de cota não são ad eternas. Por outro lado, quando a gente... porque essas questões, para mim, têm a ver com os aspectos relacionados ao mito da democracia racial. A gente acha que o nosso problema é social. Não é um problema racial, não é um problema de natureza econômica. O problema é que os aspectos de natureza racial, eles estão intrinsecamente ligados a aspectos sociais e aspectos de natureza econômica. E essas três coisas, elas não podem ser vistas de forma dissociada. Por isso que eu estou propondo para você uma pauta exclusivamente para a gente trabalhar esses aspectos. Eu acho que tem que ter algumas pautas para a gente trabalhar isso. Porque a gente precisa começar a mostrar para as pessoas um outro discurso, para além desse discurso mainstream vigente, que está tudo muito bem, que se a gente resolver as questões sociais ou resolver as questões econômicas, a gente resolve. Eu acho que a gente tem que ter um olhar tríplice para o problema e não apenas um olhar segmentado. Isso aí, temos que discutir sobre isso mesmo. Gessilda volta aqui para falar sobre isso. Agora, Gessilda, vamos voltar às universidades. Opa! Não, só uma pergunta. Você, professora de 2 universidades importantes aqui do Rio de Janeiro, quais são os cursos mais procurados ultimamente? Isso é uma questão complexa. Por quê? A gente tem curso para todos os gostos. Eu vou falar da minha área, que é a área de finanças. Então, na área de finanças, a gente tem 2 cursos que são carro-chefe, né, que é a área de administração e a área de contabilidade. A gente brinca que contador não fica desempregado nunca, né? Você vai na padaria e fala, eu posso fazer a sua contabilidade. Olha, prestem atenção. Pois não, mas esses meus contadores me viram e vão me bater. Mas, por exemplo, na área de finanças, esses 2 cursos, e se você pegar jurídicas e financeiras, o curso de Direito também é um curso ainda muito procurado.
Tá ok, Gessilda. Chegamos ao final do programa, foi rapidinho. Passa rápido, né? Passa muito Fala pra rápido. caramba. Mas a gente espera você aqui na próxima vez para falar mais, né? Com sobre certeza. essas questões que você abordou. Não, virei com prazer para a gente estar introduzindo alguma discussão nesse sentido que eu acho que é bem legal. Eu acho que ouvir o outro lado também é importante. Tá ok, Gessilda Esteves Silva, né? Isso. Seu nome. Todo que eu não coloquei no início, né, da nossa matéria. Mas tudo bem, a gente te espera aqui na próxima semana. Obrigada. Tá bom? Tá Obrigada, bom, querida. Obrigada. Tchau, tchau. Federação das Associações e Sindicatos dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, FASP-RJ. Departamento de Comunicação, Mira Gracias, Daniela Torres e Zoneto Costa. Gestão Dr. Álvaro Barbosa.